programa Pensa na Educação está de volta hoje conversando sobre educação, inclusive dando continuidade àquilo que falávamos no programa na semana passada. Queria que a professora Itamar Inês continuasse falando com a gente sobre a pesquisa. No final do bloco anterior, a senhora citou um trabalho que está sendo feito em Águas de São Pedro. Então, a gente aqui na Unesp, a gente tem toda essa preocupação em vários alunos, pesquisas, na área da educação especial, isso é uma prioridade do programa de educação bastante tempo, nós temos uma tradição, principalmente no mundo de práticas educativas e processo de integração, mas em outros grupos do programa também, no mundo de política, no mundo da informação, a gente também tem pesquisas voltadas para a educação especial. E o que são essas pesquisas e elas ajudam? Elas ajudam a compreender um pouco os resultados, compreender um pouco o que está acontecendo para poder ajudar a propor outros caminhos, outras coisas que facilitam a aprendizagem da cidade. Então, no programa, atualmente, nós temos um projeto que chama Programa que está também na educação especial da CAPES, que é o programa específico que reserva e se apresenta para doutorado, terminar de e que tem nos ajudado no sentido de adoptar práticas educadoras que possam estar atuando nas redes que eu estava brincando dessa experiência que a gente está fazendo com São Pedro, mas eu acho que é muito interessante, porque na verdade a gente foi para essa secretaria, até quando a gente tem uma infância que se tornou secretário de educação da cidade, né, e daí a partir disso foi solicitado que a gente desse um apoio para essas escolas, para recebendo alunos das escolas especiais, os professores estavam com muita dificuldade para se comunicar. E uma coisa interessante que a gente nota é que vem trabalhando algumas coisas que a gente pediu nisso, é justamente o desconhecimento total. O professor ele quer, na verdade, ter um diagnóstico. Ele quer diagnosticar quais são os alunos. E esse trabalho na associação é muito interessante, porque em uma das reuniões a gente começou a falar sobre um aluno no segundo grau, que estava numa das salas de aula, estava com muitos problemas, e a gente costuma falar sobre os fatos que os próprios professores fazem. Então, eles trouxeram esse aluno que contou as dificuldades que estavam tendo na escola, na comunidade. E aí a gente começou a discutir isso e, ao mesmo tempo, outros professores estavam falando sobre a importância de ser do diagnóstico, de se saber o que o aluno tem, né? Então, ele problemas, dificuldades para diagnosticar. Mas os professores, de repente, estavam assim, nossa, a gente está falando tanto do diagnóstico, e a gente hoje, para explicar de um aluno que tem um diagnóstico, que tem esse dificuldade, a gente vai observar isso. E a partir disso, eu observo que é muito interessante. Qual é o diagnóstico que o professor precisa ter para poder trabalhar numa universidade especial? Talvez não seja o diagnóstico médico, né? A fundamental, o diagnóstico psicológico é importante para, na verdade, o médico fazer uma orientação para a família, né? Para aquelas relações com os outros filhos que poderiam ter alimentos mais, problemas que a criança possa apresentar de saúde, que são comuns e que podem ser prevenidos. Então, o diagnóstico da solução é praticamente. Mas na escola, o diagnóstico tem que ser outro, tem que ser um diagnóstico pedagógico. O que esse aluno sabe fazer, o que esse aluno não sabe fazer, o que esse aluno sabe fazer, se ele for ajudado a fazer, né? Se ele estiver junto com alguém, o que ele ainda não sabe fazer. Então, esse diagnóstico é necessário que o professor tome para si, para que ele não fique preso em uma visão muito médica que a gente ainda tem, que é histórica, né? Porque, na realidade, esse aluno não estava na escola, ele estava no seu estado
se eu abrir na escola, eu preciso fugir desse diagnóstico médico e partir para outro diagnóstico, que é quais são as necessidades do paciente, o que ele já sabe, o que ele não sabe, e o que eu posso fazer para ajudar a compreender. Agora, eu acho que ele tocou-se, me dá licença, num ponto também fundamental, acho que todos os pontos foram fundamentais, mas é a questão da concepção de educação. Por muito tempo, a concepção era de que a educação era para pouco, a escola era para pouco. E que quem ia trabalhar na terra ou na indústria, pouco precisava saber. Deficientes, então, e mulheres. Aí, caminhando na história, para não demorar muito, chegamos a isso que a Inês está dizendo. Os últimos 20 ou 30 anos, nós ainda trazemos um ranço de que algumas crianças têm condições de aprender e que outras não têm. Isso tem ainda estado incorporado, encarnado na formação do professor. Porque o que a Inês levantou é fundamental. Se eu acredito que as funções superiores ou as funções culturais do ser humano são infinitas e, portanto, não conhecidas, nós não podemos botar limite. Nós partimos de uma realidade, mas nós não sabemos para onde esse desenvolvimento pode caminhar. Então, mas para isso eu preciso de uma certa concepção. Porque uma outra concepção pode me dizer o seguinte: síndrome de Down só pode isso. Como os testes de QI dizia. Ou os testes de prontidão, antigamente diziam. Vai chegar até tal idade, não vai aprender mais. Esses diagnósticos que vieram da medicina eram todos determinados. Essa criança não terá raciocínio abstrato. Ou não vai abstrair. Não vai aprender essas coisas. Bom, se você tem uma outra concepção, a formação do profissional também precisa vir com essa concepção de que nós não conhecemos não há possibilidade de conhecer o limite do ser humano. Até onde esse ser humano pode se desenvolver, por mais que ele esteja hoje numa situação de atraso, de desenvolvimento, de coisa. Quer dizer, o que é a ajuda do outro? O que é que estratégias adequadas podem fazer? E eu tenho experiências, e posso dizer isso, não é só uma questão de estar repetindo, mas eu tenho, inclusive, um livro escrito sobre uma jovem que os médicos, ela quando veio para a mãe tinha 17 anos, os médicos tinham determinado, neurologistas, etc., já tinham feito todos os exames determinados. Ela tinha metade da massa cerebral do lado esquerdo. Né? Ela não tinha a ligação do hemisfério esquerdo com o direito, e ela não falava. 4 anos de trabalho com essa moça. Essa moça se alfabetizou. Essa moça se apaixonou por um rapaz. Essa moça falou. Certo? Bom, esse limite tinha sido dado. Porque na época eu procurava, em Campinas, os melhores médicos diziam: eu quero alguém que vocês tenham dito na ciência médica que não tem mais o que fazer. Ela tinha um braço paralisado como sequela de uma doença cerebral que não estava paralisada. E que a fisioterapia não tinha descoberto, de que os outros tratamentos... Por quê? Porque tem uma concepção de sujeito e de possibilidade de desenvolvimento humano que é fundamental. Enquanto a gente achar que o sujeito tem limite, e que o professor também é limitado, e que também todo mundo é limitado, a gente não sai do lugar. Então, é uma perspectiva de vida e é uma perspectiva de uma concepção filosófica do homem. Mas deixa eu pedir, professor, quem quiser conhecer um pouco mais da pesquisa que vocês desenvolvem, professor, às vezes os pais, os portadores de necessidades especiais que estão vindo assistindo o programa e quiserem conhecer um pouco mais de perto do que vocês têm desenvolvido, como é que pode, professor? Mas eu acho que podem entrar em contato
Nós temos uma página na intranet que qualquer pessoa pode usar, não precisa da senha, que ao entrar no programa de pós-graduação, tem acessar os professores. E ao acessar os professores, tem uma página com as publicações. Você acessa cada um dos textos e vê pelos títulos. Então, a Inês tem vários trabalhos de alunos e dela, de conclusão de pesquisa, que eu tenho também. Então, nós vamos ter aí uma coleção de pelo menos uns 30, que estão disponíveis. E nós vamos atualizar ainda essa página para o começo da bolsa. Então, essa é uma forma. Outra forma é procurar pela gente, marcar entrevista para conversar, para conhecer o grupo de pesquisa. Outra coisa é chamar a gente também para contar um pouco dessa experiência nas escolas, né? Na secretaria de educação, enfim. Ou nós duas, ou outros pesquisadores que estão trabalhando na área, né? Para a gente falar um pouco, quer dizer, eu acabei de receber agora um convite para o UNASP para falar para todos os professores de São Paulo. O título foi interessante, eu recebi ontem à noite, estou lembrando por causa do programa de agora, quais são as possibilidades que os deficientes têm de se desenvolver. Quer dizer, uma pergunta ampla que vai dar para discutir justamente essas questões. E eu acho que os pais e para os professores a gente tem que se colocar disponível. E eu queria só lembrar, eu não sei se dá tempo, das meninas que se formaram nas nossas 3 surdas que terminaram o mestrado, as 3 primeiras do Estado de São Paulo, para mostrar como é tão recente a tal inclusão, né? E graças a um trabalho que a Unimed faz. E eu nós também tivemos que aprender, nós professores de pós-graduação também tivemos que aprender na aula surda, né? Quando as alunas surdas, que hoje já são mestras, né? Diziam, por exemplo, por favor, coloque na lousa o que você está dizendo. Né? Mesmo tendo que agora você vai passar um vídeo e ler o vídeo para mim, de ver a cena que está acontecendo com eles. Então, a gente também tem que aprender. Você imagina, se nós aqui, totalmente disponíveis, estudando, precisamos, quanto não se precisa modificar as concepções e estar ao lado, não é só preparar o professor e ir na mecânica, estar ao lado dele. Então, agradecemos a presença da professora Maria Inês Bacelar Monteiro, a professora Ana Maria Lunardi Padilha, professora do nosso programa de pós-graduação em educação. A questão da educação está sempre à disposição de vocês. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Nós agradecemos também a você que nos acompanha mais uma edição do programa, lembrando que essa é uma iniciativa do Grupo de Trabalho em Educação da UCIP Pira 21, que conta com o apoio da TV Unimed e da Educativa FM de Piracicaba. Você tem acesso a todo esse conteúdo também para assistir, para ouvir, para baixar e compartilhar com amigos e colegas através da internet. Acesse o site do programa, pensadoeducação.com.br ou o site da TV Unimed, tvunimed.com.br. Ele está lá à disposição para você compartilhar e levar esse conhecimento adiante. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!